Eu já fiz mais de 10 intercâmbios de diferentes tipos e nesse vídeo aqui eu vou falar daquele intercâmbio que é o mais conhecido no Brasil, que a gente paga uma agência pra ir pra uma escola e estudar em algum outro país e ficar por semanas, por meses, e porque eu queimei dinheiro fazendo esse intercâmbio. Eu vou trazer minha experiência de mais de 16 anos viajando, meu primeiro intercâmbio foi em 2007, e vou falar sobre outros tipos de intercâmbios também pra você decidir se vale a pena investir no intercâmbio com agência e gastar aí em torno de 40, 50, 60, às vezes até 80 mil reais ou mais nesse tipo de intercâmbio. Bom, voltando um pouquinho no tempo, meu primeiro intercâmbio foi em 2007, já tem quase 17 anos já, e foi justamente com uma agência, até porque naquela época a gente não tinha tanta informação e também eu não ia ter segurança nenhuma pra sair do Brasil pela primeira vez, não conhecia muitas pessoas que já tinham feito intercâmbio, enfim, quem eu conhecia tinha ido por agência também, não tinha referência, então acabei indo com uma agência também, e no fim das contas a experiência não foi nada do que eu esperava, eu tive muitos problemas com essa agência, o que não significa que todas as agências serão ruins, né, tem agência boa e tem agência ruim, e o que eu já te deixo aqui de dica, se você escolher fazer um intercâmbio com agência, leia o contrato de forma minuciosa, se possível, leve até para um advogado, porque no fim das contas, o que vale é o que tá ali no contrato. Eu tive muitos problemas no exterior quando eu cheguei lá, e eu não tinha respaldo nenhum, então como aquilo não tá no contrato, porque a gente nem imagina algo, né, o que possa acontecer de errado, acaba que você fica na mão. Então, um exemplo, quando eu cheguei, eu tinha escolhido uma cidade, e aí a pessoa da agência que estava responsável por me receber lá nos Estados Unidos, foi me receber e falou, olha, não tem mais vaga na cidade que você escolheu, então eu vou te levar pra uma outra cidade X que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Só que, gente, 2007, né? A gente não tinha essa tecnologia toda, eu tinha o Nokia da cobrinha, aquele celular antigaço, não tinha smartphone, não tinha notebook, então a comunicação era muito difícil. Pra eu falar no Brasil, eu tinha que ir no orelhão, comprar cartão, não era moeda, aquela, pelo menos já era cartão. Então era difícil me comunicar e no fim das contas eu acabei tendo que aceitar tudo que eles fizeram porque eu tava na mão deles lá no exterior. Então muitas outras coisas deram errado, eu fui pra trabalhar no McDonald's, era um intercâmbio que chama Work and Travel, que você vai com visto de trabalho pelo período das férias da faculdade, mas foi assim, uma experiência realmente muito difícil, tanto que as outras meninas brasileiras que estavam por essa agência também, elas acabaram desistindo do programa, no começo do programa mesmo, eu fui a única da minha casa ali que acabei terminando o programa, porque de fato foi puxado, mas eu fiquei assim, não, cara, eu tô aqui, eu paguei uma fortuna, eu vou ficar porque eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de viajar de novo, mas o que eu te digo é isso, então pesquise muito a sua agência se você for escolher fazer esse tipo de intercâmbio e leia o contrato com muita atenção e mais uma vez, leva para um advogado, leva para quem entende, porque é preciso que você tenha esses olhos aí de quem já imagina o que pode acontecer lá fora e possa te orientar da melhor forma. Mas, no fim das contas, esse intercâmbio foi muito bom pra mim, porque foi lá que eu aprendi que eu não precisava de uma agência para viajar. Quando a gente tá lá fora, a gente começa a ter contato com várias outras pessoas que já passaram por muitas das coisas que a gente tá passando naquele momento e a gente começa a enxergar outras oportunidades. Então, ali naquele momento me despertou que para as próximas viagens talvez eu não precisasse de uma agência, ainda não sabia como fazer, então eu finalizei meu programa, voltei pro Brasil, na época eu tava na faculdade, então passei um tempo mais no Brasil e aí já comecei a programar o meu próximo intercâmbio, que já foi sem agência, esse próximo intercâmbio. Aí eu tive que pesquisar como fazer, corri atrás de tudo, mas foi ainda um intercâmbio, digamos assim, semi-convencional. O que que aconteceu? Eu fui para um intercâmbio numa escola normal, fui pra Califórnia, né, que foi maravilhosa a minha experiência, que eu sou apaixonada pela Califórnia, mas eu fiz tudo sozinha, então eu já consegui ali naquele momento eliminar o intermediário ali, que no caso era a agência. Então eu fui pesquisando como eu fazia cada uma das etapas e só de eliminar a agência nesse processo, eu já consegui economizar, na época, uns 10 mil reais. E na época o dólar estava muito mais barato do que ele está hoje, né? Então hoje essa economia seria aí acredito eu que cerca de 3 vezes maior por eu ter feito o intercâmbio sozinha, feito todos os processos sozinha ao invés de ter pago por uma agência. E no fim das contas, a experiência foi muito parecida, porque eu fui para uma escola de inglês estudar por um período de 6 meses. E como eu fiz isso, né? Então eu entrei em contato diretamente com a escola através de e-mail, conversei com eles, entendi como que seria o processo, eles me explicaram tudo bonitinho. Fui atrás de brasileiros que já tinham estudado nessa escola para pegar referências, vi que era uma escola séria mesmo, já muito antiga, renomada. Então, eles foram até me explicando ali mais ou menos como que eu faria o processo e eu fui organizando passo a passo com eles. Eles me mandaram a documentação, que foi a documentação que eu utilizei para dar entrada no meu visto de estudante, mas eu fiz todo o processo do visto sozinha também, aí fui para São Paulo, tirei o visto e tal. Deu tudo certo, comprei a minha passagem aérea também, porque... E não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Hoje eu
Nossa, eu tô viajando, sou nômade digital já há 6 anos quase. Então, pra mim, hoje é um processo muito fácil. Mas se você nunca comprou sua passagem aérea, saiba que existem algumas técnicas simples pra você aprender e que você pode, sim, comprar a sua passagem por um preço muito bom e você fazer tudo isso sozinho de forma muito segura. E aí, beleza, fui pros Estados Unidos, fui pra Califórnia viver meus California Dreaming. E, no caso, eu consegui acomodação, fiz todos esses processos também sozinha. E já, como eu disse, economizei uma grana. E aí eu cheguei lá e comecei a estudar na escola que eu havia pago e havia feito meu visto. E foi quando eu descobri que eu não precisava estar pagando aquela escola também. Por quê? Eu fui morar aleatoriamente com outras 2 brasileiras que eu também não conhecia, né? No caso, eu viajei sozinha. Na primeira oportunidade eu também fui sozinha, mas aí tinha outras brasileiras da mesma agência que eu conheci lá. E nessa vez que eu fiz tudo por conta própria, também fui sozinha. Arrumei minha moradia ali na internet e, no caso, tinha 2 brasileiras que chegaram um dia depois de mim que iam dividir o quarto comigo. E eu cheguei e conversei com essas brasileiras e elas falaram, não, a gente não vai pagar a escola. E eu, o quê? Como assim? Na época, a minha escola custava $400 mais ou menos por mês, tá? E assim, era mais barata que eu achei. Se você nunca parou pra pesquisar escolas de idiomas, dá uma olhada, faz uma cotação, dá uma passeada, não sei quanto tá hoje, mas acredito que seja em torno disso aí. Pelo menos uns $400 ou euros ou libras, dependendo do país que você for estudar, por mês, das escolas mais baratas. E aí tem 2 desvantagens, né? Então daqui a pouco eu falo pra você sobre essa história de não pagar a escola, do como elas conseguiam não pagar a escola e o como eu também aprendi depois a não precisar pagar essa escola. Mas eu vou falar primeiro da primeira desvantagem da gente ir pra uma escola muito barata, que é justamente a gente estar com brasileiros o tempo inteiro. Por quê? Gente, o real é muito desvalorizado, né? Sempre foi e tá cada vez mais desvalorizado, infelizmente. Então, quando a gente vai pra fora, o que acontece com a maior parte dos brasileiros? A gente já vai assim, ó, suando, sangrando pra pagar a escola mais barata, que pra gente já é muito cara. Então pensa, $400 por mês vai dar na cotação de hoje mais ou menos uns R$2.300, né? Se a gente for converter esse valor por mês. Aí imagina, eu fui pra 6 meses de intercâmbio, então ia dar aí quase R$14.000 esse valor num período de 6 meses, só de escola. Ainda você tem que pagar acomodação, alimentação e viver. Você quer tomar uma cervejinha, sair pra balada, né? Curtir, viajar, porque afinal de contas você tá fazendo ali o seu intercâmbio. Então, o custo vai lá pra cima. E aí, você chega na escola, que você ainda tá achando caro, mas na verdade ela é barata, e tem um monte de brasileiros. Então, assim, tranquilamente, metade da minha escola era de brasileiros. E aí eles falam, é proibido falar português aqui. Mas, cara, você tá lá pra aprender, você tá queimando seus neurônios, você não consegue se expressar. A hora que você vê um brasileiro, tudo que você quer é conversar em português com ele, pra conversa fluir. E aí, no fim das contas, a gente faz um monte de amigos brasileiros, a gente sai com brasileiros, a gente mora com brasileiros, e no fim você viveu os seus 6 meses de intercâmbio, foi maravilhoso, muitas experiências, muitas festas, curtições, mas o inglês mesmo, que é aquilo lá que a gente realmente foi pra aprender, a gente evolui muito pouco. Então, essa é uma desvantagem muito grande da gente pegar uma escola barata. E como que normalmente a gente vai conseguir eliminar, né, esse contra? A gente pagando as escolas mais caras, que aí sim, acaba dando uma selecionada e a gente encontra mais pessoas de outros países e acaba não falando tanto português. E assim, da minha experiência, de todos os meus amigos, é muito difícil quando você tá num ambiente cheio de brasileiros, você não fazer amizade com eles, porque, querendo ou não, são as pessoas que foram criadas da mesma forma que a gente tem a mesma cultura, o mesmo modo de vida, as pessoas entendem as suas piadas, o seu jeito, as suas músicas, então acaba que a gente forma ali uma comunidade muito forte, que é muito legal pro nosso coração, mas pro nosso inglês, mais uma vez, né, é muito ruim. E agora, vamos falar então sobre as escolas de inglês gratuitas e por que no fim, né, aliás, no fim não, no meio ali dessa experiência, eu já fui pra uma escola gratuita. Bom, então as 2 meninas, a Lud e a Aline, que elas estavam dividindo o quarto comigo, elas já sabiam desse esquema porque uma outra amiga delas, da cidade delas, já tinha feito Free School. E, gente, Free School, que são as escolas gratuitas, estão disponíveis em diversos países, em diversas cidades no mundo. Não só aprender inglês, mas também para aprender outros idiomas. Então, tipo, eu quero aprender espanhol. Muitas vezes você vai encontrar também escolas gratuitas para você aprender, enfim, o idioma que você quiser, mas vamos falar de inglês aqui, que eu acho que é o que é mais comum, que a gente mais pensa em aprender, pelo menos como uma segunda língua, né, além do português. Então, eu fui lá e entendi que existiam essas escolas gratuitas na mesma cidade, no mesmo bairro ali, no mesmo lugar que eu estava, pagando $400 por mês pra estudar numa escola bem ruinzinha, bem fraca, cheia de brasileiros e que assim, tinha dia de aula, gente, que era filme. A professora chegava e botava o filme na TV, a gente ficava vendo filme. Mas assim, isso aí eu faço em casa, né? Não preciso pagar lá os $400. Mas tá certo. Aí como que você pode buscar essas escolas de inglês gratuitas? Você pode colocar aí Free School
e buscar na cidade que você tá querendo, né? Existem essas escolas mesmo, né, que foi a do tipo que eu estudei, porque depois eu acabei trocando a minha escola pra essa escola gratuita, e era o mesmo padrão, assim, uma escola bonitinha, sabe? Igual aquelas que a gente vê em filme mesmo, americano, assim, tudo certinho, bonitinho, tinha aula todos os dias, era a mesma carga horária da outra escola, tudo igual, só que R$0, $0, eu não pagava nada para estudar nessa escola. Então, esse é um tipo, e existem outros também, tipo, em bibliotecas, em centros comunitários, em alguns voluntários que fazem esses tipos de aulas, mas tem em muitos lugares. E aí aproveitei lá esse período na minha escola gratuita, economizei muitos dólares por conta disso, finalizei meu intercâmbio, voltei pro Brasil depois de 6 meses, que eu tava também fazendo faculdade nessa época, fazer veterinária, então tava no finalzinho, precisava voltar para me formar, mas já voltei pro Brasil assim, aí, como é que eu vou viajar de novo, qual que vai ser a próxima, para onde eu vou, como que eu vou fazer? E como que eu vou fazer para não gastar uma fortuna em dólares? Por quê? Mesmo economizando muito, então aí eu disse que eu economizei só de eliminar a agência pelo menos uns R$10 mil. Depois com a Free School, devo ter economizado também aí em torno de R$6 mil, mais que isso um pouquinho, porque se eu não me engano eu peguei os últimos 3 meses na Free School. E então já fiz essa economia gigante, mas ainda assim, né, dólar. Ainda assim, pagava aluguel, pagava comida. Então comprei um carro lá na época, por mais que seja super barato o carro, tipo assim, $1.000, ainda assim é uma grana, você tem que abastecer, enfim, tudo mais, pagar documentação, seguro, mas aí você gasta uma grana. E aí comecei a pesquisar. Aí em 2018 resolvi pedir demissão do meu trabalho, já tinha me formado na veterinária, que tinha começado a trabalhar, eu falei, não, quero viajar. Pedi demissão do meu trabalho, em 2019 comecei a viajar ao mundo, e aí falei, agora eu preciso achar um jeito de viajar mais barato. E foi aí que eu me senti assim, um pouco burra. Não, fez parte da minha experiência, fez parte da evolução, mas eu vou te entregar isso aqui agora, e você não vai precisar passar pelo que eu passei, nem gastar a fortuna que eu gastei pra você conseguir fazer um intercâmbio muito mais barato, que você vai ter uma experiência muito melhor, muito mais imersiva. Aquele problema que eu te falei de ficar com brasileiros, de só falar português, você não vai ter nesse tipo de intercâmbio. Porque foi quando eu descobri o intercâmbio voluntário. Intercâmbio voluntário, explicando assim, bem rapidamente, se você quiser saber mais, tem vídeo aqui no canal e também me acompanha nas redes sociais, né? Vou deixar os links aqui na descrição também, que eu mostro tudo. E o intercâmbio voluntário é uma troca mútua. Por mais que ele não seja conhecido no Brasil, ele é muito conhecido em outros países. Ele surgiu na Inglaterra tem mais de 50 anos. Inclusive, a Inglaterra é um dos países que mais tem oportunidades, mas tem oportunidade de intercâmbio voluntário em todos esses que você vê de agência muito comum, tipo Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Malta, Irlanda, Inglaterra, e tem também em muitos outros países que não são nativos de inglês, tipo Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, tem gente, muito, tem no mundo inteiro, mais de 170 países. Então é uma troca mútua, onde a gente viaja para casa de um anfitrião, para um hostel, para uma fazenda, para uma ONG, para um centro de meditação budista. Tem várias experiências em lugares diferentes muito legais, e você ajuda algumas horas por semana. Em troca você ganha acomodação e alimentação, e muitos desses anfitriões te dão aula de inglês ou do idioma que você queira aprender ali, ou te ajudam com uma free school. Então hoje eu tenho vários mentorados e mentoradas que já fizeram isso. Vai para o intercâmbio voluntário, não paga acomodação, não paga alimentação, ainda consegue aulas de idiomas gratuitas, seja com anfitrião, seja em algum centro, em alguma free school. E com isso você gasta muito pouco no seu intercâmbio. Você vai praticamente pagar a sua passagem aérea, documentos, se você precisar de alguma coisa, mas em muitos países a gente não precisa nem tirar visto pra gente viajar. E aí, assim, o que você precisar pra curtir, o que você quiser. Tipo, vou sair pra uma balada, vou sair pra uma festa, vou fazer um passeio turístico, vou comprar uma roupa pra mim. É gastos, assim, supérfluos que são totalmente controláveis, e aí você vai saber, né, de acordo com as suas possibilidades financeiras, o que você pode gastar. Mas se você puder, aliás, se você quiser precisar fazer um intercâmbio muito econômico, você consegue através do intercâmbio voluntário, sem precisar pagar por acomodação, alimentação. Ainda tem a oportunidade que você pode ganhar ajuda de custo, aulas de várias outras coisas, tipo aula de surf, aula de meditação, aula de equitação, tem muita coisa bacana. Economiza uma grana gigantesca e, pra mim, o principal, você vai colecionar as experiências mais ricas da sua vida. Então, como eu disse, eu já tô há 6 anos nômade, né, viajando enquanto eu trabalho online, e nesse período, grande parte das minhas viagens eu fiz através do intercâmbio voluntário, que só foi possível por conta disso, porque já morei em países muito, muito caros, tipo Austrália, Grécia, Inglaterra, que se você fosse pagar aluguel e tudo mais que você precisaria lá,
gastaria uma grana absurda, né? Ainda mais hoje que o real tá muito desvalorizado. O intercâmbio voluntário, ele me permitiu viver ali com os nativos mesmo, sabe? Então eu fico ali o dia inteiro com a pessoa que nasceu ali, que viveu ali a vida inteira. Então ela me traz um pouco da cultura, pouco não, né? Muito da cultura. Ela me mostra lugares que os turistas normalmente não vão conhecer, porque são aqueles lugares que os locais conhecem. Então ela me apresenta amigos, aí a gente entra ali naquela sociedade, e para aprender o idioma não tem nada melhor que isso, porque primeiro que é muito mais legal do que você ficar sentado numa carteira estudando. Você já sabe que esse método não funciona muito bem, senão você já estava falando inglês, né? Porque provavelmente você já fez aula de inglês, de outros idiomas. É muito melhor a gente ficar falando, e quando a gente tem uma pessoa legal, assuntos legais pra gente conversar, o inglês ou espanhol, seja lá o que for, acaba fluindo muito mais, você aprende mais rápido, sem doer tanto, sem ficar com aquele negócio de decoreba. O negócio entra na nossa mente justamente pela repetição, pelo uso, pelo dia a dia. Então é muito mais legal. Se você me perguntar, Ana, então o intercâmbio de agência não vale a pena? Olha, eu diria que se você tem mais que 18 anos, na minha opinião, não vale a pena. Por quê? O intercâmbio voluntário, ele é mais para quem é a partir de 18 anos. Existem até oportunidades a partir de 16, mas vamos colocar que vai normalmente a partir de 18 anos. Então, se você vai para high school, intercâmbio assim de colegial, beleza, vê uma agência, ou você nem precisa, né? Mas se você quiser, dá uma olhada lá, mas já deixa a dica aqui que dá pra fazer sozinho também. Agora, se você tem mais de 18 anos, na minha opinião, você tá rasgando, queimando seu dinheiro se você estiver indo pro intercâmbio com a agência. E é assim que eu me sinto, porque eu já fiz, né, o intercâmbio com a agência, já fiz intercâmbio sozinha, só que pagando a escola, e pra mim, eu queimei dinheiro nessas duas oportunidades, e eu consigo economizar muita grana fazendo intercâmbio voluntário e reverter esse dinheiro todo que eu gastaria com coisas básicas, né, tipo aluguel, escola, com experiências. Então eu consigo ir mergulhar, eu consigo fazer coisas muito legais, conhecer lugares que eu sempre sonhei, viajar muito mais, passar mais tempo viajando, porque eu não preciso gastar com aquelas coisas básicas ali. Se você tem interesse de aprender mais sobre essas outras modalidades de intercâmbio, eu te digo que eu sou especialista nisso e já viajo assim há muito tempo, já orientei mais de 3.500 alunos. Então me acompanha nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui, já falei, o link aqui embaixo na descrição. E se você quiser que eu grave um vídeo sobre essas outras modalidades de intercâmbio, como funciona, como que você faz para mergulhar nessas experiências sem precisar pagar por nenhum intermediário, por uma agência, precisar gastar uma fortuna para fazer, comenta aqui que eu gravo um vídeo falando disso.